Olá a todos, bem-vindos de volta aqui ao canal, ou bem-vindos ao canal se é a primeira vez que estão por aí, se estão a descobrir o canal por este vídeo. Eu já há algum tempo não vinha aqui falar das minhas leituras, portanto o vídeo de hoje vai ter 6 leituras, as 6 leituras mais recentes agora do mês de março e também a última leitura que eu fiz durante o mês de fevereiro. Fiquem por aí. Então, a primeira obra de que eu vou falar foi a minha última leitura do mês de fevereiro. É uma obra de uma autora japonesa que eu li no âmbito do projeto da Ana, do canal Sonhos de uma Leitora, que nos convidou durante o mês de fevereiro a lermos literatura asiática. E eu escolhi esta obra, O que Procuras Está na Biblioteca, da autora Michiko Aoyama. É uma obra com uma capa muito bonitinha e foi uma leitura muito agradável. Foi uma leitura para 4 estrelas. Nós temos aqui 5 histórias, 5 personagens diferentes, homens e mulheres de idades variadas. Vão desde os 21 anos, uma jovem de 21 anos, a um reformado de 65. E nestas histórias, em cada uma delas, há uma característica em comum. Todas estas pessoas acabam por ir, a alguma altura, a uma biblioteca comunitária a pedir livros em específico, dentro de uma determinada temática ou o que for. E nessa biblioteca existe uma bibliotecária, uma senhora que é descrita sempre como sendo assim muito vasta, muito grande, que pelos vistos tem um olho para recomendações de livros e acaba sempre, por alguma razão, que as pessoas na altura, no imediato, não percebem logo, mas acaba sempre por recomendar a estas personagens de cada uma destas histórias um livro que não tem nada a ver com aquilo que elas pediram quando foram à biblioteca. E esse livro acaba por ter sempre uma lógica e acaba por ser sempre supostamente aquilo que as pessoas procuram, porque o que procuras está na biblioteca. São histórias muito interessantes. Eu gostei muito de uma em particular que teve mais impacto em mim, que é a história de uma mulher que tinha uma profissão de sucesso, ela adorava trabalhar, ela trabalhava numa revista, era editora numa revista, e adorava o seu trabalho, muito profissional, muito empenhada, muito dedicada sempre, até que ela foi mãe, e foi mãe de uma menina, e quando ela regressou ao trabalho, ela sentiu-se posta de lado, porque ela chegou mesmo a ser transferida para um departamento diferente, uma decisão unilateral da parte da chefia, porque entenderam que agora como ela era mãe já não ia ter tanta disponibilidade. Já não ia ter tanta disponibilidade e ela ficou bastante magoada com isso. E a certa altura ela vai à biblioteca à procura de livros. E posso-vos ler aqui um certozinho, só para terem também uma noção do tipo de escrita, como é que esta autora japonesa, como é que ela nos chega. Isto é uma tradução, a tradução para português, não é? Que eu tenho a tradução portuguesa. Eu acho que é direta do japonês, creio. A few moments later. Ok. Traduzido do japonês por André Pinto Teixeira. Portanto, ótimo, não é a tradução da tradução. É uma tradução diretamente do japonês. Diz assim a certa altura. Ao seu lado havia uma caixa cor de laranja. Era a embalagem de umas bolachas chamadas Hanidome, da fabricante de bolachas Kuremiado. Falam muitas vezes destas bolachas em diferentes histórias. Fiquei com curiosidade para provar estas bolachas, porque realmente ela aparece esta referência várias vezes. Eram bolachas moles e semicirculares, recheadas de mel. Essas bolachas eram populares entre pessoas de todas as gerações. Por vezes até cheguei a oferecê-las a escritores. Talvez a bibliotecária também gostasse delas. Só isso chegou para quebrar o gelo entre nós. Subitamente, as mãos da bibliotecária pararam. Olhou para mim, encolhi-me. Desculpe. Não era caso para pedir desculpa, mas acabei por retrair-me. De imediato perguntou: o que procuras? Senti todo o meu corpo desperto. Era uma voz estranha. Não era propriamente gentil ou animada. Era uma voz grave e monocórdica. No entanto, as suas palavras convidaram-me a baixar a guarda física e mentalmente. Eu andava à procura de muitas coisas. Por exemplo, que rumo dar ao meu futuro? Como resolver esta ansiedade? Como ter tempo para mim, enquanto cria minha filha? Onde posso encontrar aquilo de que preciso? Não obstante, não se tratando de um balcão de aconselhamento, disse-lhe apenas que procurava livros infantis. A bibliotecária encaminha para a secção de livros infantis,
dá-lhe aquilo que ela precisa e conversa, puxa conversa. Esta mãe, ex-editora de uma revista, acaba por fazer um ou outro desabafo e a bibliotecária acaba por lhe recomendar também um livro para ela, que ela não percebe à primeira o porquê de lhe estar a recomendar aquele livro, mas basicamente as histórias passam muito por isto, não é? Esta bibliotecária a recomendar livros que supostamente depois vão ajudar as pessoas de alguma forma a enfrentar dissabores da vida, situações mais difíceis, mais tristes, mais desafiantes pelas quais elas estão a passar naquele momento. Olha, foi uma leitura muito agradável, valeu muito a pena e vamos ver o que é que eu leio mais da literatura asiática este ano. Depois segue-se, estou aqui a olhar para o computador porque foi um audiobook para ver o título exatamente qual é o título. Ouvi o audiobook de um livro de não ficção chamado Good Morning Monster, A Therapist Shares 5 Heroic Stories of Emotional Recovery. Foi uma leitura espetacular. É uma terapeuta, uma psicóloga, que já à data da escrita deste livro, com 5 histórias de 5 pessoas, 5 pacientes que ela acompanhou durante alguns anos, ela nesta altura já tinha muitos anos de experiência, mas ela conta-nos histórias de pessoas, conta-nos o seu primeiro caso, a primeira pessoa que ela acompanhou. São todas pessoas, homens e mulheres, que passaram por infâncias bastante traumatizantes. Por um motivo ou por outro, umas histórias mais traumatizantes que outras. Há uma história em particular de uma mulher que uma pessoa se questiona como é que sobreviveu, como é que chegou à vida adulta, como é que não se matou pelo caminho, ou como é que não a mataram pelo caminho, porque realmente há aqui histórias de arrepiar, porque são mesmo horrendas. Há pessoas que têm a infelicidade de nascer no seio de famílias com pessoas narcisistas e absolutos monstros. E esta terapeuta narra-nos estas histórias desde que as pessoas passam a ser acompanhadas por ela até ao momento em que deixam a terapia, alguns anos mais tarde. E ela diz-nos tudo o que é que se passou com estas pessoas, como é que foi a infância delas, o que é que as levou à terapia, como é que ela fez para as tentar ajudar, que caminho, não é? Como é que decorreram as sessões. E dentro do que ela sabe, o que é que aconteceu às pessoas depois, a partir do momento em que deixaram a terapia, como é que é a vida dessas pessoas. E olha, as histórias estão muito bem escritas, nós ficamos a saber o que no meu entender, é o necessário. São histórias muito completas e que me preencheu na totalidade. Super recomendo esta obra para quem domina o inglês, ou então uma tradução para uma outra língua que não o português, porque não temos esta obra em Portugal, infelizmente. Good Morning Monster, da autora Catherine Gildener. Extraordinário. 5 histórias que nos agarram e que nós ficamos ali a torcer por aquela pessoa e a querer saber exatamente como é que as coisas acabam. Muito bom mesmo. Depois, mais um audiobook. Uma história que eu já contava que fosse uma excelente leitura, e foi uma leitura 5 estrelas, mas eu não gostava a contar que fosse tão bom. E neste momento considero adquirir uma cópia física, quando apanhasse uma promoção jeitosa, porque gostava de ter este livro nas estantes, porque gostei mesmo muito. Falo de Kindred, da autora norte-americana, ou estadunidense, Octavia E. Butler. A única coisa que eu sabia... Esta obra é muito conhecida, não é? Mas eu não sabia pormenores e não quis saber pormenores até fazer a leitura. Eu sabia que tratava da temática da escravatura nos Estados Unidos. E era isso. Período da escravatura. Não sabia mais nada. E foi tão bom conhecer esta história. A escrita é magnífica. Primeiro, a escrita agarra-nos só por aí. E depois temos uma coisa que eu não estava nada a contar, que é uma personagem, uma mulher negra, que é a personagem principal, que vive no tempo presente, ou seja, no tempo em que já não há escravatura, como hoje em dia já não existe, não é? Já não é legal a escravatura. Ela é casada com um homem branco, vive uma vida livre, não é? Perfeitamente normal, até que certo dia ela é transportada, ela estava em casa, eu penso que foi através da parede da sala, uma descrição fantástica dela como que a ser sugada
da sua própria casa para um tempo passado, uns séculos atrás, num período, ela vai parar a um período em que existia escravatura, existiam homens brancos, famílias brancas nos Estados Unidos que eram proprietários de fazendas, as chamadas plantations, onde eles tinham vários homens e mulheres negros que eram escravizados, eram obrigados a trabalhar, eram muitas vezes chicoteados, sujeitos a torturas e a vidas de muita dor, de muito sacrifício, de muita infelicidade, e ela vai parar esse tempo. E ela fica a saber, ela conhece mesmo antepassados familiares dela, e ela, enquanto mulher negra, que naquele tempo passado, que nunca foi escrava, não é? Mas naquele tempo passado ela não tinha como comprovar que era uma mulher livre, porque a partir do momento em que se é negro, para ser livre é preciso ter documentação que comprove que não se é escravo, que se é um homem ou uma mulher negros livres. Ela não tinha como comprovar isso, naturalmente. Portanto, a partir desse momento, ela estava sujeita a ser escravizada, a ser torturada, a ser sujeita a abusos e a horrores. E nós vamos acompanhar o percurso desta mulher. Ela faz várias vezes estas viagens ao passado, porque a certa altura ela consegue voltar ao tempo presente, mas depois é novamente, e sem que ela consiga controlar, levada novamente àquele tempo passado de escravatura. Ela tenta fazer o máximo que pode pelas pessoas que vivem naquele tempo. Ela trava uma relação, não vou dizer de amizade, mas uma relação de quase igualdade, se é que se pode dizer assim, com um homem. O homem não era um homem, ele era menor de idade, era uma criança, branco, que era um ano passado dela. E tenta levá-lo a tomar as melhores decisões, não é? E a não ser um monstro horrendo que escraviza e que mata e tortura e etc e tal. E nós vamos acompanhando estas relações e a forma como ela lida com tudo. Enfim, é uma história extraordinária, muito, muito, muito bem escrita, que nos dá uma perspectiva muito boa do que foram aqueles tempos e as diferenças, não é, entre o passado e o presente. Olhem, adorei fazer esta leitura e super recomendo Kindred, de Octavia Butler. Depois, livros físicos. Li uma obra de literatura portuguesa para o projeto da Dora Santos Marques, para o projeto que ela promoveu agora, novamente, agora em março, chamado Autores Contemporâneos PT, creio que é essa a hashtag, Autores Contemporâneos PT, que, como o nome indica, passa por lermos autores contemporâneos portugueses, autores ou autoras, vivos, para promover aquilo que melhor se faz em termos de literatura em Portugal, para promover os nossos autores, não é? Para não estarmos sempre a ler os estrangeiros, lemos também os portugueses. E eu tinha aqui uma obra que recebi como prenda de aniversário agora recentemente e estava super empolgada para ler, porque eu achei que ia ser mesmo uma leitura fantástica. O que eu sabia era o que estava na contracapa, e prometia ser uma história ternurenta de um neto e de uma avó. A avó, a certa altura, a avó que criou o neto, a partir de uma certa idade, até que, já com uma certa idade, ela é diagnosticada com Alzheimer. Enfim, como é que fica a relação entre essa avó e esse neto? Infelizmente não correu como eu esperava, e foi assim uma desilusão que ainda me está a custar a digerir. Já agora estou a falar de Cadente, do autor Mário Rufino. O que é que eu encontrei aqui? Novamente eu estava à espera de uma história ternurenta, não é? De certa forma. Claro que ler e dar com uma pessoa de Alzheimer não tem nada de romântico, ou de fofinho, ou de agradável. Eu tive um avô que faleceu com Alzheimer e é, para dizer o mínimo, extremamente desafiante para quem é cuidador. Para dizer o mínimo. Não é um mar de rosas de todo. Mas o que eu encontrei aqui foi um homem que nunca conheceu o pai, foi criado até uma certa idade, início da adolescência, pré-adolescência, pela mãe, mas em condições muito deploráveis. Eles viviam numa garagem sem condições nenhumas. A certa altura a mãe simplesmente deixa-o na casa da avó paterna. Está aqui, é para você criar. E a avó faz o que pode.
E a avó que também já tinha perdido o marido, que já tinha perdido um negócio que era o sustento dela, que já tinha passado por muitas situações na vida, acaba por fazer o máximo que consegue para criar este neto. Não sei grande coisa sobre a relação entre eles os dois durante a adolescência, mas sei que em idade adulta a esmagadora maioria desta história passa-se já com o narrador em idade adulta, o neto, nos seus primeiros trabalhos, com os seus primeiros ordenados, a querer o mais rapidamente sair de casa da avó e ter a sua vida, e ter a sua liberdade, e ter o seu espaço. Qual é o problema? Quando ele quer fazer isso, quando ele consegue reunir algumas condições, porque ele tinha trabalhos mais precários, com ordenados assim mais para baixo, ele tem dificuldade em arranjar uma casa que ele consiga pagar a renda e pagar as contas, mas quando ele decide fazer isto é quando a avó começa a perder as faculdades, ele começa a perceber que está ali qualquer coisa que já não bate certo. Ele narra-nos situações que acontecem, que são típicas de uma pessoa que está a sofrer de demência, não é? Ela já não consegue tomar conta dela própria, ou tomar banho, ou vestir-se, ou fazer um prato de comida. Ela já não consegue fazer nada dessas coisas e torna-se evidente o que é que ela tem. Mas ele, como não quer ter que cuidar da avó, como a avó acaba por ser um empecilho, foi isso que eu senti a obra inteira. Exceto nas últimas poucas páginas desta obra. A avó e a doença da avó são um empecilho à sua liberdade, a viver a sua vida na sua casa. E custou-me horrores, porque ele está em negação o tempo todo. Tem a vizinha a explicar, olha que a sua avó está assim, 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 veja lá, olha que ela precisa de acompanhamento. Tem os médicos a dizer, olha que a sua avó, mesmo antes de lhe dizerem o diagnóstico e dizerem declaradamente Alzheimer, dão a entender que, não é? Está numa situação em que ela já não pode estar sozinha, ela precisa tomar medicação, precisa tomar medicação. Naqueles dias, àquela hora específica, o médico diz, tenha atenção que ela tem que tomar dentro deste horário. Ele, sim, depois deixar sozinha. Claro que a senhora não toma a medicação quando deve, enfim. Nota-se que a avó é ali um estorvo muito grande para ele. E por mais que eu, por um lado, compreenda, porque isto é um jovem adulto que tem os seus problemas porque a mãe abandonou e, enquanto foi cuidadora, não foi lá a grande cuidadora. O pai nunca sequer o conheceu, o pai desapareceu. Tem os seus problemas, não é? E já é adulto e não quer estar com uma idosa. Não quer estar a viver com uma idosa. E por um lado eu compreendo, mas por outro, coitada desta avó, que precisou tanto. E ele estava em negação completa. E depois diziam-lhe, tem que começar a ver lares. E lá eu acho que não temos dinheiro para isso. Quer dizer, eu sentia que ele estava ali a perder tempo precioso, porque encontrar um lar em condições em que as pessoas sejam bem tratadas, em que haja vaga e que se consiga pagar, idealmente com a reforma da pessoa que vai para o lar, é muito, muito, muito difícil. Ele disse ao médico, e disse à vizinha, e disse a mãe não sei quem, que acho que acho que ela não tem tempo para isso. Temos que ver quanto dinheiro está na conta bancária, quanto é que é a reforma, fazer contas à vida e correr todos os lares da zona, ver quais é que têm condições, quais é que têm vagas e quanto é que custa aí, não é? E tomar decisões o mais rápido possível. Eu senti que ele estava ali a perder muito tempo porque ele estava em negação, ele não queria ter que perdi tempo, de certa forma, com os problemas da avó, mas em alguma altura lá que eu a fiz e lá viu que não tinha outro remédio, se não arranjar um rumo para a vida da avó e para a vida de ambos, no fundo. Mas lá está, só mais na reta final é que eu senti que havia ali algum interesse pelo bem-estar da avó e que a avó não era simplesmente um estorvo para este narrador prosseguir com a sua vida conforme ele gostaria. E soube-me a pouco. Mas pronto, esta é a minha experiência de leitura. Eu dei-lhe 3 estrelas. Eu li opiniões de história ternurenta, etc. E não acho que seja ternurenta de todo. Não sei. Se alguém já leu, por favor, digam-me o que é que acharam. Gostava de trocar impressões com mais alguém. Trocar ideias, porque a mim ficou-me um amargo de boca pela forma como tudo é narrado. E a única coisa que eu senti foi que... E depois há aqui um ou outro episódio que eu tive tanta dificuldade em digerir que eu pensei, não acredito, eu vou voltar atrás e vou reler isto porque eu não devo ter lido bem. Dá uma sensação que há ali uma violência, um bocadinho assim, uma situação
a nível físico com a avó, que eu... E dar-lhe os comprimidos para ela dormir quando não era a hora, ainda de dar os comprimidos só para ela não estar a estorvar. Enfim, olhem. Não foi o que eu gostaria que tivesse sido. Tenho imensa pena. Porque tinha mesmo as expectativas altas, mas enfim. É mesmo assim, com literatura. Há obras que correm melhor, outras que não correm tão bem. Depois, também tenho aqui outra obra de literatura portuguesa. Um dos livros que eu separei para ler em 2025, das 25 obras para ler em 2025, é uma obra que eu acho que também posso incluir no projeto da Dora Santos Marques, porque é uma autora viva, contemporânea, portuguesa, Isabela Figueiredo. Falo de Caderno de Memórias Coloniais. É uma não-ficção em que a autora basicamente nos narra a experiência dela nascida em Moçambique, filha de um pai colono, um pai extremamente racista, que tinha, durante o período da ditadura, foi viver para Moçambique com a mulher, e ela narra-nos como é que era a vida dela lá, até ela se vir embora, até ao 25 de Abril de 1974 em Portugal, em que os brancos que eram colonos tiveram que fugir. E ela foi posta num avião, a certa altura foi posta num avião pelos pais, né? Os pais lá conseguiram a muito custo, porque era muito difícil naquela altura, toda a gente queria fugir das colónias, era muito difícil conseguir voos para Portugal, mas lá conseguiram, ela diz, com subornos e a pagar um balúrdio, lá conseguiram enfiá-la a ela num avião e ela veio para Portugal inicialmente para viver com a avó, uma senhora que vivia na miséria, com muitas dificuldades, mas ela narra-nos aqui o que foi viver como criança, menina branca, filha de pais brancos, que o pai tinha um negócio de construção e era o chefe, o patrão de muitos homens negros, a forma como ele tratava esses homens, as crianças que iam bater à porta a pedir comida, a pedir trabalho, exatamente como é que as coisas funcionavam, a relação com a mãe, que nota-se que é uma relação distante, que é uma relação fria, a relação com o pai, nota-se que ela tinha um amor muito grande ao pai, ela fala muito do colo do pai, apesar de ela também afirmar que o pai não a conseguiu vergar, o pai não conseguiu fazer dela a menina racista que o pai era, não é? O pai era muito racista, tinha muito aquela mentalidade dos espíritos servem para trabalhar, servem para servir os brancos, o que seria deles se nós brancos não estivéssemos aqui a fazer deste continente e deste país o espetáculo que nós estamos aqui a criar, não é? Coitados deles, que eles precisam de nós e deviam nos estar gratos, quando na realidade o que ele faz é maltratar as pessoas e pagar-lhes uma miséria, enfim. É uma história escrita de uma forma muito crua, com linguagem assim pode ser um bocadinho chocante, mas ela não está, Isabela Figueiredo não está aqui a medir palavras, ela diz conforme sentiu, conforme pensou, ela pôs para o papel, e é muito interessante ver a perspectiva de alguém que viveu, que nasceu e que viveu durante este período num país que estava sob o domínio dos portugueses, dos brancos. Adorei as fotografias que ela aqui pôs, dela menina, adorei. E depois a vida dela em Portugal, não é? Os pais demoraram a conseguir chegar a Portugal, passaram por muitas dificuldades, acabaram por ter sorte, porque houve homens brancos, famílias, que foram assassinadas pelos locais, não é? A partir do momento em que já eram livres, em que já eram um país livre. Quem controlou, quem colonizou, quem maltratou, quem explorou, acabou por sofrer as consequências, e houve pessoas que foram assassinadas. Os pais dela conseguiram sobreviver, mas foi tudo muito complicado, foi tudo muito difícil, e é um livro de memórias que vale muito a pena ser lido, para recordarmos o que foi a ditadura em Portugal, embora isto se foque em Moçambique, mas o que foi o nosso papel de portugueses, de cidadãos brancos, que viajaram para países como Moçambique e usaram e abusaram daquele povo e daquele país em proveito próprio.
e o pai dela nunca reconheceu o mal que fez, ele foi sempre racista até ao fim, foi sempre aquela pessoa com aquela mentalidade tacanha e fechada e feia, que ela reconhecia, mas mesmo assim tinha um carinho ao pai, e é interessante ver esta dualidade de sentimentos. Olhem, gostei muito, 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 claro que já tinha ouvido falar imenso desta obra e toda a gente diz maravilhas, e de facto foi uma experiência de leitura extraordinária. Por fim, tenho aqui um audiobook da Frida McFadden, foi a segunda obra da autora que eu li. Chama-se no original Never Lie, Nunca Mintas, na edição de Portugal. É um thriller, foi muito interessante de ler, tem as suas falhas, mas é daquela literaturazinha leve que foi muito interessante de ler. Nós temos aqui um casal recentemente casado, e vamos sabendo da história deles pela mulher, pela rapariga. Eles estão à procura de uma casa para morar e num dia em que há um grande temporal, muita neve, eles decidem visitar uma casa muito, muito, muito grande, cuja proprietária desapareceu, cria-se que tenha sido assassinada pelo namorado, e a casa está à venda. Eles combinam com a agente imobiliária ir conhecer a casa, mas a agente imobiliária nunca aparece. Devido ao temporal, eles acabam por ficar presos nessa casa, sozinhos, e começam a sentir que existe ali mais alguém, e ela tem imenso medo, apesar do marido não ter medo nenhum e parecer estar super à vontade numa casa cheia de pó, onde supostamente foi assassinada a proprietária, onde não mora mais ninguém, não há mais ninguém, onde é tudo gelado. Ele parece estar super à vontade e a autora começa-nos a dar dicas de que a narradora é uma pobre coitada, porque ela passa a vida a dizer: pois eu não o conheço bem, nós casámos ao fim de 6 meses, pois eu não o conheço bem, pois ele parece não ter medo de nada, a dar a entender que ele é ali um monstro qualquer, que se calhar foi ele que matou e que cometeu alguma atrocidade, se calhar vai fazer de mal a ela. Essa parte eu não gostei particularmente, achei que foi muito forçada da parte da autora, queria nos impingir a ideia de que o homem, por estar à vontade naquela casa, vai-se revelar um monstro a alguma altura e ela é uma pobre coitada, enfim. Mas pronto, a história segue, e nós acabamos por saber que a ex-proprietária desaparecida era psicóloga, era terapeuta, e ela via os seus pacientes na própria casa, o que eu acho um bocado estranho. Então levas os teus pacientes, um deles bastante chanfrado do juízo e bastante perigoso, para a tua própria casa, para eles saberem onde é que moram, se quiserem fazer-te mal, eles sabem onde é que tu moras, enfim. Gostei, foi uma leitura, já não sei se lhe dei 4 estrelas, eu acho que foi. Foi uma leitura agradável, com um plot twist no fim, que eu nem sei dizer se eu consegui antecipar mais ou menos o que é que se estava a passar. Mais ou menos, porque também não tem, é uma história que não tem muitas personagens. Nós temos a terapeuta, temos o casal do tempo presente, aqueles recém-casados, temos o namorado da falecida, e temos 2 dos seus pacientes. Não há assim muitas personagens para percebermos quem é que matou quem, o que é que aconteceu. Mas olhem, gostei. Foi uma leitura leve e não pensei em desistir em altura alguma, e vou continuar a ler. Em princípio vou ler mais qualquer coisa da Frida McFadden. Ela tem 500 livros publicados. Esta foi a minha segunda leitura. Em alguma altura eu acredito que venha uma terceira, mas nunca contando que seja uma história por aí além, sem falhas, porque as falhas existem. Mas gostei muito. Foi um thrillerzito simpático. Pronto, olha, é isso. O mês de março ainda está a decorrer, à data que eu estou a gravar isto. Mas eu acho que sou capaz de já não concluir nenhuma leitura. A obra que eu comecei a ler, eu ainda estou no iniciozinho, portanto não sei se ainda a concluo agora durante o mês de março ou se já fica para abrir, mas de qualquer das maneiras eu depois falo dela e das que se seguirem durante o mês de abril. É isso por hoje, este vídeo já vai longo. Muito obrigada se ficaram aí até ao fim a ouvir-me, digam-me se ficaram até ao fim. Deixem like neste vídeo se gostaram deste conteúdo, partilhem com os vossos amigos e amigas livrólicos, e nós vemos no próximo vídeo. Beijinhos, até à próxima, fiquem bem.